Plena FM. Mesa pra dois. Boa tarde, estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui um café, porque sem café eu não funciono, né? Rapaz, eu tô aqui com um monte de gente, até porque para fazer o Anuário Estatístico Itabuna precisa de bastante gente. E esse é o tema da gente hoje aqui, fora os temas aleatórios que a gente vai abordando ao longo do programa. Eu tô aqui com Miguel. É Miguel de quê? Antônio Ribeiro. Tonho Ribeiro. Jaemes Miranda Alves. Breno Cardoso. Selma Costa Calazans. É Calazans, nome importante na Bahia. Calazans. É artista, não? É artista também? É mesmo? Ah. Pessoal, essa turma aqui trabalhou no Anuário Estatístico de Itabuna. O anuário, ele é feito desde quando, hein? Desde 2010. Desde 2010, né? Com dados de 2009. Sim. Foi sempre com essa equipe, não? Foi progressivo. Da UESC, Jaene, desde o início, Sérgio... primeiro foi Sérgio e Marcelo. Depois você entrou. Depois eu entrei. Agora veio o Miguel. E eu comecei com... Eu sou da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento. Comecei com estagiários. Eu sou efetiva, mas comecei com alguns estagiários de economia. Da UESC também. Então, a equipe da UESC já... Quer dizer, a UESC sempre esteve envolvida, né? Sempre. E ela já indicou os estagiários para que a gente pudesse pegar uma turma mais expert no assunto. E depois veio o Breno aí como efetivo, foi assim um prêmio para o anuário, né? Tem Breno e tem Diego, porque a gente fez uma composição de uma equipe de efetivos. E aí acho que o grande achado do anuário é ter sempre efetivo para que dê continuidade a esse projeto. Quanto tempo leva para fazer o anuário, hein? Olha, começando assim, desde o início mesmo, vamos começar hoje, leva quanto tempo para fazer o anuário? Vai depender muito das fontes. Se as fontes estão atualizadas, ele sai mais rápido. E depois tem toda a estrutura, né, Breno? Exatamente. Que a gente precisa a prefeitura precisa dar pra gente, né? Porque a equipe, a gente faz a coleta, a gente faz a formatação, faz a compilação dos dados, mas a gente precisa de uma equipe de arte para fazer o design da capa, das enticapas. Fica bonitinho. Mas a gente tem também pessoas, a gente mesmo, então tem pessoas que fazem a correção ortográfica. Então... E a gente, não é pouca coisa para corrigir, viu? Porque tem uma tonelada de páginas na edição impressa. Nós temos nessa parte nessa parte mesmo de correção, temos uma servidora, uma colega Flávia, né? Flávia Rui, que... passava para ela no início, aí ela fazia toda essa correção. E eu já fiz correção de coisa grande, eu sei como é. Muito bacana. E a atenção é muito grande. Não esquecer uma letrinha. Uhum. Ô Jaine, qual é a maior dificuldade em fazer um anuário desse tipo? Pois eu acho que Selma tocou em um assunto aí que realmente sempre para o processo de organização de informação, né? De dados, a grande dificuldade realmente é a disponibilidade desses dados, né? Estarem disponíveis. E a confiança, né? Nos dados. E não é qualquer dado, né? Exatamente. Então tem que ser dados que tenha credibilidade, né? Tenha sido obtido de uma forma sistemática, né? Às vezes com metodologias estatísticas definidas. Então esses dados eles precisam ter essa segurança, essa confiança, essa credibilidade, porque são dados que vão... Vocês têm que confiar na fonte, né? Tem que confiar na fonte. Tem algum trabalho de campo, não? Para conferir alguma coisa que fique em dúvida, alguma coisa assim, não? Olha, a gente tem o trabalho, nós pegamos fontes de secretarias e esses dados muitas vezes são revisados. Então, nesse momento a gente confere e os dados às vezes retornam para a secretaria para que
o servidor lá que nos fornece o dado passa também o olho para ver se está tudo ok. Por exemplo, nós temos a saúde, nós temos uma servidora lá que traz os dados, discute os dados com a gente, porque assim, são várias áreas, né? Quando a gente tem um servidor que atua com aqueles dados e eles trazem os dados para a gente e a gente discute. Eu ia perguntar isso agora. Todos atuam com dados de todos os setores ou vocês dividem setores entre vocês? Um cuida de mais disso, um mais daquilo? Bom, como é que é o sistema? Hoje internamente, né, pela conjuntura da equipe, nós temos 4 servidores, né, no anuário, pela prefeitura. E desses 4, a gente dividiu o trabalho de algumas da seguinte maneira, né? Tem a coordenação com o Selma, né, que faz esse recorte, é a chefa, a chefinha, e aí a gente faz esse recorte, né, a parte da história. Aí tem alguns capítulos devido à formação específica de algum, por exemplo, eu sou geógrafo de formação, né? Tive o privilégio de ser aluno do professor Miguel também. E aí a gente acaba coletando, a gente acaba dividindo essa coleta, né? Eu vou para a parte de geografia, para a parte de produção de mapas. Diego, que ele é gestor público, ele vai versar e trabalhar com os dados de finanças. Então assim, é nessa conjuntura. Tem uma parte também administrativa, né, de CI, de comunicação interna, dessa interlocução assim com as outras secretarias, que tem outro servidor que também faz, que é a Nora. E uma coisa, teve algum dado que mudou muito nesse período que chamou a atenção de vocês? Não? Tem. Assim, tem um dado que ele é um dado sensível, né, que a gente até fez uma apresentação recente no auditório do Cicobi, para algumas autoridades, e é um dado sensível, mas ele foi divulgado, né, através da Corpim, e inclusive saiu até no mapa da violência, né? Então o que acontece? A gente tinha esse histórico de Itabuna ser uma grande cidade de violência, e aí um índice, né, um dado que ele compõe a questão do indicador de violência, né, que é o homicídio doloso. Então a gente percebeu com a coleta que vinha da Corpim, né, essa redução. E a gente sempre debatia alguns outros dados, não só esse, mas principalmente esse, assim, no dia a dia, que olha, sinalizamos antes de sair. Sinalizando sempre assim, olha, realmente foi uma das coisas que chamou a atenção. Esse dado está sendo... 2009 para cá, no caso, né? Foram os dados de 2009, o primeiro, né? Isso. Só que principalmente assim nos últimos 4 anos, né? Que geralmente cada atualização do anuário... Que acompanhou o país, né? Exato. O país caiu 20 e tantos % e aqui acompanhou. Exatamente. Aí a gente... E agora está voltando. Toda semana a gente tem morte para noticiar. Voltou aquela rotina. Ilhéus também. Ilhéus está até pior até um pouco do que aqui. Aí a gente debatia isso e verificava essa redução, e a gente né, fazia essa inferência, né, particular ali, poxa, então assim, as forças policiais, o agrupamento, as questões dos batalhões, a questão da própria guarda municipal em relação à questão dos crimes contra o patrimônio e tal. Então assim, a gente vai percebendo essas alterações, sinalizando. Então eu vou aproveitar que o Miguel está aqui calado e fazer uma pergunta técnica para ele. Você quando era moleque já gostava de números, não? Ah, sim, gostava. E observando os dados assim dos anuários, né, tem algumas informações até simples. Você é daqueles caras lendo almanacs para ver os dados? Não, nem tanto. Então, tem algumas informações, às vezes simples, né, como tem uma que serve de indicativo, de indicador, a mediana de idade. Parece uma coisa banal, mas é bem simples de entender, que corresponde a metade da população tem até aquela idade. Então, se você observar, em alguns países, a mediana de idade, países como Angola, Etiópia, próximo de 16 anos, certo? E observando outros países como Japão, Alemanha, próximo de 45 anos. Então, se a gente observar a idade mediana aqui no Brasil, 32, 33 anos, e observando a evolução, tem uma correlação com a idade, a variável idade, com o aspecto socioeconômico. Claramente tem. Aqui em Itabuna está em torno de próximo de 30 anos. Mais ou menos minha idade.
Na elaboração do anuário desse ano são levados em conta os dados do ano passado, não é isso? Exatamente. Não? Exatamente, do ano passado. Sim. A última edição que a gente publicou foi de 2022. Então, nós ainda estamos em processo de construção dos dados de 2023. Ah, tá. Que entrará... Então esse anuário é baseado nos dados de 2022. Esse que foi publicado. Certo. Porém... E vocês já estão trabalhando? Já estamos trabalhando com o de 2020, com os dados de 2023. Que é 2024 com dados de 2023. 2023 com dados de 2022. Que é quando as estatísticas fecham de um ano para a gente trabalhar no ano posterior. Vou perguntar para todos vocês, começando pela Selma. Você, quando foi fazer vestibular, você já queria essa área? Olha... Ou foi um negócio escolhido assim, já perto do vestibular? Não, por incrível que pareça, eu não sou da área de estatística, eu sou da área de educação. Então a pergunta vale do mesmo jeito. Você já queria essa área? E a educação utiliza muitos dados, né? Produzem, né? A educação produz dados. E você já queria educação? Ou foi uma decisão assim de última hora? Foi assim meio que casual, né? De repente é essa que eu vou, eu tô perguntando porque eu encontrei no curso de comunicação, quando eu entrei, uns 30, 40 engenheiros que resolveram fazer comunicação no 4º ano de engenharia. Por isso que eu tô perguntando desse negócio, entendeu? Porque muita gente chega, faz o vestibular, às vezes para uma profissão que não quer e depois muda no meio. Ou então decide em cima do vestibular, né? Por isso que eu estou perguntando aqui para vocês. Educação, assim, não só fiz, como eu progredi dentro da educação. Fui fazer uma especialização, depois fiz o mestrado, e quando saí do mestrado vim cair em estatística, que foi assim um desafio para mim. E Breno saiu outro dia do ensino médio. Mas então, eu fiz o curso de geografia, né, na UESC. Mas você já gostava de geografia? Não. Eu acabei, assim, eu tava tentando agronomia, tomei uma porrada no vestibular. Não, tem terra, geografia, tem a ver. E aí eu falei, vou procurar uma outra área, acabei me apaixonando, assim, pela geografia, fiz o curso, né? E aí tive aula com o professor, como eu já disse, com o professor Miguel na parte de estatística, e eu já estava dentro da prefeitura, né? Eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente e eu que fornecia os dados para o anuário. E aí eu mudei. Se errado, a culpa é sua, né? Já está sabendo aqui. Os dados de licenciamento de empresas que estavam sendo licenciadas ali. Eu vou fazer um intervalozinho aqui, a gente já volta, não sei se vou perguntar de futebol ou de estatística, mas a gente já volta. Vai daí, cara. Morena FM. Mesa pra dois. Morena FM. Estamos de volta com Mesa para Dois e tá falando aqui de outras coisas, viu, gente? Porque no intervalo a gente fala de tudo aqui. E eu tava perguntando se a opção pela profissão foi desde o início, né? E você, gente? Eu sempre gostei de números, viu? Eu me lembro que uma vez eu fiquei doente e não tinha o que fazer, eu peguei um caderno e fiquei fazendo contas. Pegava os livros de matemática. Você não, nessa época? Então eu sempre gostei de números. Né? Mas aí eu fui fazer agronomia. Meu pai era agricultor. Tá vendo, Breno? Você não conseguiu, ele conseguiu. Aí de agronomia, eu fui fazer as pós-graduações e eu fiz todas em economia. E economia eu sempre estava lidando com números. E a estatística chegou para mim quando eu estava fora da Bahia, inclusive, e estava querendo voltar para a Bahia, ou para o Nordeste, estava para o Sul. E aí surgiu a oportunidade do concurso na UESC para estatística. É gozado que eu detesto matemática e adoro estatística. A estatística é um negócio muito bacana. E aí eu me apaixonei pela estatística. Não sei se peguei um professor bom, né? Mas eu nunca gostei de matemática, mas estatística eu gosto. É um negócio estranho. Você, Miguel, já gostava de número, não? Sim, gostava.
Eu fiz agronomia também, sou agrônomo como Jaemes. Também faz cerveja, viu, gente? Quem não sabe. Isso eu não sabia, né? Tá devendo um almoço que prometeu pra gente, Não né? só faz cerveja, né? Faz cerveja, pizza. Tá prometendo. Prometeu uma pizza pra Harmoniza gente já pizza, tem uns 500 anos já. Mas, Pizza com essas cerveja habilidades artesanal. aí, Não teve nem a pizza nem a cerveja. Pizza Tá parecendo artesanal. Não, tá cerveja já Tá parecendo já a promessa da picanha, viu? Essa pizza. Tá parecendo. Me diga uma coisa, quando vocês vão fazer esse levantamento, vocês usam dados da prefeitura, né, Secretaria de Segurança, da onde mais? Nós utilizamos dados da prefeitura, das várias secretarias, e utilizamos fontes de sites oficiais e alguns órgãos públicos e privados. Já aconteceu de vocês pegarem uma informação e depois descobrir que não era bem aquilo? Já a gente, Confesse aí. quando a gente Pode pega a falar. informação, Fala como a o gente podre tem aí. uma série histórica, na hora que eu faço a correção e algum número fica suspeito, aí eu vou investigar. Porque nós fazemos, a cada anuário nós coletamos, vai acumulando, os dados ficam uma série de 5 anos. Aí quando você coloca um perto do outro, você vai ver que Você vê se faz suspeito, sentido, né? Faz sentido. Poxa, por que mudou tanto? O erro de digitação, a informação foi errada. Aí a gente vai na fonte buscar, corrigir. Já teve ano que estava desatualizado? Que os dados estavam desatualizados na prefeitura, por exemplo, ou na Secretaria de Segurança? Olha, desatualizado depende, né? Porque se a gente pegar uma estatística hoje e comparar aqui, ela já está desatualizada porque essa mudança Não, é eu digo constante. assim, na época de fazer o anuário, vocês encontraram dados que não eram daquele ano, só estava até antes. Sim, tem muitos, né, Breno? Tem muitos sites que Aí demoram. como é que vocês fazem? Infelizmente não pode fazer muita coisa, porque a gente precisa que eles atualizem. Às vezes a gente pode até ligar e pedir atualização, mas normalmente depende do órgão, né? Às vezes os sites migram, né? Por exemplo, tem a atualização do novo CAGED na parte de economia. Então, assim, a gente tem a questão da fonte, a gente registra o endereço, né, bonitinho, porque a gente tem que consultar depois. Mesmo assim, às vezes os endereços vão se atualizando, vão se perdendo, e a gente tem que estar o tempo todo antenado em relação a isso, para que a gente não perca justamente a fonte. Caso essa fonte esteja desatualizada, a gente senta, se reúne e vai buscar outra fonte. Vamos atrás. Porque a gente prima pelos dados fidedignos, né? A gente não pode chegar simplesmente num E hoje em dia blog tem e dados pegar uma que informação. significam verbas, né? Dados de alunos matriculados, coisas desse tipo, significa verba, né? Sim. Tem muita coisa calculada em cima. Porém, quando a gente pensa num site oficial, o MEC, né, da saúde, se está errada, a responsabilidade é pura e exclusivamente... Eu estou invocado com um detalhe do site do Ministério da Saúde atual. Porque o Ministério mandou vacinar crianças de 10 a 14 anos contra a dengue, com público prioritário, tem que ser esse público, não sei o quê. E eu fui no site do Ministério e fui ver o perfil dos casos. Mais de 80% é acima de 30 anos. De 10 a 14 anos é só 6% dos casos. E aí estão vacinando os que menos precisam e deixando de vacinar os que mais precisam. Até agora eu não entendi nada disso. Mas dá lá no Ministério da Saúde esse dado, né? É um negócio meio esquisito, né, legal? Talvez não tenha alguém de estatística no grupo. Talvez. Talvez. Falte um especialista. Eu sei que é um negócio esdrúxulo, né? Vamos vacinar esse público aqui que não precisa e aquele lá você espera aí. Já disse, Marcelo já chega. dá para ser consultor da área. Não, sou só cutucador. O utilizador dos dados. Não, porque eu recebo uma tonelada de informações para noticiário todo dia e muita coisa é mentira, muita coisa é distorção, muita coisa é manipulado. Então, sempre que minha intuição bate, eu vou checar as coisas, né? E desde o início da vacinação da dengue que eu estava estranhando isso, porque você não vê no dia a dia esse público tendo problema de dengue. Aí quando eu fui no site do Ministério encontrei isso.
A barrinha de 10 a 14 anos é isso aqui, e a barra de 30 anos é isso aqui. É 10, 20 vezes, 30 vezes mais. E aí não vacina esse pessoal e vacina a criança, entendeu? Então assim, tem muita coisa esquisita. Na época da Covid, eu vi várias estatísticas do governo que não batiam com outros países. Então era como se a Covid no Brasil tivesse um comportamento e na Inglaterra tivesse outro. Tinha muita coisa estranha, né? Eu quase chamei Miguel para consultar os dados. Vem cá, como é que começou o anuário? Quem teve a ideia de fazer o anuário lá atrás? O anuário veio como uma demanda, né? Da Secretaria de Planejamento. Secretaria de Planejamento. Em que época foi isso? Foi em 2009. 2010. Quem era prefeito? Era Azevedo, né? Na época foi Azevedo. Aí eles pediram para fazer o anuário. A secretaria, eu trabalhava na Secretaria de Planejamento. Então, houve aquele momento em que precisava fazer diagnóstico, projeto para apresentar ao Sicov para buscar recursos para o município. Então, buscava-se dados aonde? Aleatório, dentro da... Não tinha na internet não tinha nem uma coisa consolidada. Então, primeiro foi assim, sofrido, né? Porque a gente teve que criar um modelo. A gente não tinha assim... Aí vocês ligaram para a UESC. Aí a gente precisava de validar esses dados, né? A gente precisava ter uma chancela de uma universidade para que a gente pudesse... Alguém para botar a culpa se não funcionar. Chama a UESC, aí se tiver errado, a culpa é deles. Não necessariamente. Aí dentro da UESC virou um projeto. É um projeto de extensão da UESC ligado à Pró-Reitoria de Extensão e ao Departamento de Ciências Exatas, né? E aí, inicialmente, a coordenação estava sob o comando do professor Sérgio e professor Marcelo. Sérgio Oliveira e Marcelo Ferraz. E é um projeto bacana para a área de estatística, né? E hoje, diante disso, do que Selma falou, dessa importância, né, como subsídios para formulações de projetos, para obtenção de verbas, como você falou, que dados são verbas. Então a gente hoje também oferece para outras prefeituras, outros municípios, né? Que outros municípios estão fazendo lá algum trabalho desse? A gente fez um convênio agora com o município de Jiquié, já fizemos um treinamento com eles, e aí estamos aguardando agora. Eles nunca teve interesse, não? Foi? Ilhéus? A gente já procurou Ilhéus, mas nunca teve interesse. Gostado. A UESC não está em Ilhéus? Está em Ilhéus. Que coisa, né, gente? Nem fala, né? Impressionante. Alguma coisa, né? Acontece. Impressionante. Alguma coisa acontece. Não, Ilhéus é impressionante. É uma cidade que depende do turismo, mas não faz turismo. Não trabalha turismo. Eu hoje estava noticiando que Itacaré foi na WTM, que é a maior uma das grandes feiras de turismo do país. E só foi Itacaré daqui da região. Ilhéus não foi. Na última ABAV, Ilhéus tinha uma mesinha, Itacaré tinha um estande. E Ilhéus sempre foi assim. E agora na parte estatística é a mesma coisa. Não gosta de... É uma coisa incrível. Dinheiro, Ilhéus não gosta. Sempre foi rico, né? Uma coisa, o IBGE, quando foi fazer o censo, 2022, 2020, né? Ficou em 2022. Eu lembro que a projeção do IBGE para Itabuna era 214 mil habitantes. E para Ilhéus eu não lembro, acho que 180, foi eu me lembro disso, né? Aí quando saiu o censo, Itabuna deu 190 e algo, é isso? 86. Não, 186 mil. E Ilhéus deu 200 Não, deu menos de 200 também. Deu 100 e... foi o censo de 2010. Não, é que agora. De alguma forma, fazendo os anuários, vocês viram essa... Vocês acharam isso distorcido, não? Olha, as estimativas, né, Breno? A gente acompanha as estimativas do próprio IBGE, né? Então, ele ratifica o que você está falando aí, né? A última estimativa dele estava dando isso aí, né? 214. E aí, com o censo, veio 186 e 708, salvo engano. As estatísticas... E teve essa diferença aí de... E o que eu acho mais esquisito é que Itabuna tem mais eleitores que Ilhéus.
Como é que tem E mais mais população? domicílios, né? Muitos domicílios também, cresceu Não, muito mais. domicílio tudo bem, pode ter mais domicílio fechado do que Ilhéus. Mas se você tem mais eleitores numa cidade, é lógico que você tenha mais população também. Mas Ilhéus tem menos eleitores que Itabuna e tem mais população. Pelo menos na faixa etária que envolva a votação, né? Sim, mas de 16 até 70. Ou seja, todo mundo. Então Ilhéus está nascendo mais gente do que tem uma população infantil maior, né? Mais Ou jovens. então talvez. a parte de Itabuna, a parte de Ilhéus não gosta de votar. São as explicações possíveis, né? Aí tem que entrar Miguel com os cálculos para calcular isso E as aí. hipóteses, né? E talvez revisar o teorema central. Além do anuário, o departamento tem outros projetos desse tipo, não? Envolvendo prefeituras ou dados públicos, essas coisas, não? Tem um outro projeto que é o Observatório de Sustentabilidade dos Municípios, né, que o objetivo é analisar indicadores de desenvolvimento dos municípios. O Jaenes, teve e aquele desenvolvimento que o Marcelo Fialho fazia, que era... Porque nós somos colegas há alguns anos, né? Era cesta básica ou era um... A cesta básica ainda tem. Cesta básica eu recebo sempre aqui. Era cesta básica. Era cesta básica? Marcelo Ferraz, lá da área. A cesta básica é um outro Marcelo sempre recebe Fialho, Fialho, que era da habitação. Era da cesta. Da UESC. Eu não sei, era Cesta básica deu uma baixada, depois preço, subiu de novo. preço agora do tá subindo de consumidor, novo. não era uma coisa assim, eu não lembro mais. Na prefeitura, tem algum projeto novo nessa área? Não. De Que envolva a estatística. estatística, coisa do tipo. Estatística é só esse projeto mesmo. Mas A gente, dentro do próprio anuário, a gente está com duas frentes de trabalho. Né? Uma, que a gente está trazendo produtos cartográficos, né, para o anuário. E aí, dentro desses produtos cartográficos, a gente está trabalhando com a parte de geoestatística. Inclusive, a gente aplicou a geoestatística para os dados do Covid. Em 2019 saiu a lei de criação e delimitação dos bairros. E a gente utilizou essa delimitação e a gente conseguiu, através dessa geoestatística, espacializar a concentração dos dados de Covid. Interessante. Onde é que se tinha mais? concentra? Na Califórnia? Geralmente os bairros mais populosos. E a leitura fica bem mais agradável, né? Do que você ler tabelas, com você ler um gráfico, com você não- certeza. E essa parte mapa. dessa frente de trabalho, que são também o uso da geotecnologia, né? Que aí a gente está tentando fazer um banco de imagem de satélite, né? Usar cada Até vez mais. um tempo atrás a prefeitura tinha falado em fazer um mapeamento por satélite, não sei no que deu isso. Tá. Vocês chegaram a fazer? Com Chegaram a drones, fazer, Na né? verdade, é através de veículos aéreos, né? Pode Não chamar sei de também. drone, o pessoal sabe Drone, o que e aí estão em fase de processamento dos dados. E Eu assim, acho a gente está bastante fundamental isso, ansioso você ter para um ver esses dados mapeamento também. fotográfico Breno, inclusive, é Território especialista todo. nessa área aí de drone. de Geoprocessamento. veículos aéreos não Remoto, tripulados, eu trabalho com essa parte. geoprocessamento. Inclusive essa frente de trabalho eu estou liderando aí dentro do anuário, e aí com a parceria com a UESC e outras parcerias também, a gente está tentando cada vez mais validar essas informações, né, que são geoestatística. A gente gerou geoestatística com os dados de homicídio também, então assim, tá sendo O que é mais produzido. homicídio na Califórnia? A gente apontou alguns Sempre na dados aí. Califórnia, né? Talvez por ser o bairro mais populoso também, né? Se não me engano é o mais populoso, Sim. né? Sim. Eu vou fazer um intervalozinho porque eu tô querendo mais café. Vai daí, Paulinho, já volto. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Estamos de volta com Mesa para Dois. Estou aqui com o pessoal da UESC, que faz o Anuário Estatístico de Itabuna. A gente estava falando de livro, a gente estava falando de Humberto Eco, de livro chato, de livro bom. A gente estava nesse papo aqui, né? Eu imagino que todo mundo aqui leia bastante, né? Qual é a sua preferência de livro, Jaine? Além dos livros técnicos, né? Que Sim, além dos técnicos, dos aí chatos, é da né? profissão. Bem tem que jeito. como eu gosto de número, eu gosto também de livros técnicos. Eu gosto de biografias, de livros também de ficção,
Ultimamente, a minha filha é quem mais lê lá em casa, né? Eu acho que ela lê uns 10 livros por mês, mais ou menos. Lê muito, né? Agora mesmo ela me passou um que é para mim organizar minha vida. Chama O Milagre da Manhã. É um livro de, tipo um livro de autoajuda, mas que é muito interessante. Eu posso ensinar você melhor que esse livro. Não faça nada importante de manhã. Faça tudo leve, comece a trabalhar só de tarde. Rapaz, por incrível que pareça, você tem que acordar 5 horas da manhã. Não, tô fora. Vai começar o dia. Vai começar o dia. Marcel vai dormir? É o que o cara propõe. Eu vou dormir 3h30 da manhã. Não tem como acordar assim. Aí fica difícil. Tem jeito, Miguel, que tipo de livro você costuma ler? É muito mais os livros. Viagem do Cervejeiro das Galáxias. É, mais ou menos por aí. Ficção. Alguma coisa de ficção. Vocês falam ficção, mas ficção do que tipo? Policial, ficção científica ou o quê? Científica. Científico, policial, eu acho que um dos livros bacanas que eu li é A Fórmula de Deus. Uma ficção, mas muito bacana. A Fórmula de Deus. A Fórmula de Deus. É sobre mim? Não. Selma, o que você costuma ler, Selma? Olha, ultimamente tem mais livros técnicos, livros pedagógicos, e o deleite está ficando mais para depois, e esse depois não dá tempo. Rapaz, não faça isso não. Depois não existe. Lê agora. Esse negócio de depois, você não sabe quanto tempo você tem de depois. Agora eu gosto Ninguém de livro sabe. histórico, que tem uma narrativa histórica, que conta, por exemplo, Anne Frank mesmo é um livro que eu gosto muito. Eu já li e assisti o filme. Então tem esse tipo de livro, assim, ficção também. Você, Breno? Rapaz, geralmente eu leio mais técnico, né, da área de geoprocessamento, mas fui me arriscar num livro de poesia de Mário Quintana aí, Esconderijo do Tempo. Mário Quintana talvez seja a única coisa de poesia que eu gosto de ler. Pois Mário eu acho que ele Quintana não gostou muito de é mim, muito não. interessante, Mário Quintana. Eu acho que ele não gostou muito de mim, não. Tô tentando aí entender muitas coisas aí. Mas Poesia é bacana. Dos caras que tem por aí, Mário Quintana Eu acertei, é né? o mais interessante. Comecei logo. Agora eu prefiro prosa dele, viu? Pronto, pois é. Eu terminei o Esconderijo do Tempo. Bacana. E aí vamos seguir essa... Agora, eu tenho a impressão que quase ninguém aqui começou a ler, ganha o gosto pela leitura da mesma forma que eu, talvez Jaene, talvez Theo, através de gibi. Sim. Olha, Porque não tem mais gibi, né? eu trabalho na área de educação e incentivo, por exemplo, ler para o deleite é ler para os alunos também, né? A gente pega a literatura infantil e começa a ler e incentivar eles a ler. Então, a gente retoma, quando você está na área, você retoma aquela fase de iniciar a leitura. E isso é interessante para eles. Que é uma das coisas boas de ter filho, né? Que aí você volta a ler coisas infantis, juvenis, etc. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, Menino do Dedo Verde. Inclusive indo para televisão é a mesma coisa, né? Você começa a assistir desenho animado, séries infantis. Tinha um livro que eu adorava quando eu era adolescente, que era Poliana. É um clichê quase isso, né? Gostar de Poliana quando é adolescente é um clichê. Eu falei, meu Deus, como a vida fica mais gostosa quando você começa a fazer. Eu era encantado com um livro chamado Menino do Dedo Verde. Eu também li esse livro. Eu era encantado com esse livro. Por incrível que pareça, eu li mais na infância do que hoje. Eu leio mais livros técnicos que a gente acaba sendo... Eu leio muito, mas eu lia muito mais na infância e adolescência também. A gente tinha mais tempo, até porque a gente tinha E livraria. o gibi era o carro-chefe, né? O gibi era carro-chefe, né? Eu passava numa banca, eu saía carregado com 1 tonelada de gibis. Uhum. Né? Quando tinha livraria, também lia muito. Tinha uma biblioteca pequena ali no calçadão da Rui Barbosa. Sim. Eu ia muito lá também. Mas outra Passava literatura horas que eu ali. gosto também é livro de autoajuda. Eu acho gostoso ler. De autoajuda? Eu acho que é uma literatura que... Milagre da Manhã. Tipo Não, Milagre da Manhã. esse tá todo errado, gente. Jogue fora esse livro, esse livro tá todo errado. O negócio de acordar às 5 da Milagre da manhã. madrugada. Porque você acaba se questionando. E tem muitos livros de autoajuda que eles são bacanas. Ele faz uma viagem interior. né? Interior, eu acho que... O Augusto Cury mesmo, eu gosto. Ontem mesmo nós conversamos até 1 da manhã, não foi, Marcelo? Foi. A gente passou a adotar uma tradição, digamos assim,
de toda semana tirar pelo menos um dia para jogar a conversa fora. Que bacana. Porque isso é muito importante. E substitui a conta de terapeuta. Você não precisa pagar terapeuta com isso. E com os amigos, então? Não, com os amigos você bater papo uma vez por semana, nessa regra de jogar a conversa fora, sem nada de ficar falando de coisas só besteira, importantes. né? Besterol. Porque a gente já carregado o dia, né? Ainda mais De trabalho, pra trabalho. produzir cerveja, né? Pois é. Mas nunca chamam a gente pra beber a cerveja. Eu achei que era na produção que rolava esse papo. Brincadeira. Marcel já tomou O cerveja. que ele tá devendo mais é a pizza. tô Ele já devendo é a trouxe uma pizza. cerveja, já experimentei uma cerveja que ele fez, muito boa por sinal. Tô devendo a pizza. Mas a pizza ele tá devendo. E aí ele fica prometendo, não, vamos ver aí, vamos marcar. Turma boa então, hein? Esse comércio de povo da UESC é assim. Não, e o encontro é simples, é terças ou quartas-feiras. Terças ou quartas, às vezes 2 dias na semana, depende. Mas o importante é não falar de nada Sério. importante, nada sério. É jogar a conversa fora. Eu acho que quem faz isso não precisa nunca vai Mas precisar veja de só. psiquiatra, terapeuta, nada. E vocês estão Às convidados, vezes- inclusive. às É vezes- sempre ali no shopping. Pronto. Às vezes Final da é de tarde. uma conversa aleatória, de uma conversa sem compromisso, que, por exemplo, o nascer do anuário surgiu também numa conversa informal. Sim, aparece muita ideia. Os no meninos meio. lá da prefeitura, Leomar, Miguel, Sérgio, Eleodoro, esses Sim. meninos que começaram, poxa, a Secretaria de Planejamento precisa ter um anuário. E aí começou, né? Por quê? Por que deveria ter um anuário? Para que pudesse concentrar dados sobre informações e dados estatísticos do município e as pessoas terem acessibilidade melhor. Aí surgiu, de uma mesa de bar, É um lugar que a eles estavam... criatividade do ócio, né? Exato, a criatividade do ócio, Você tá exatamente. no ócio, só batendo um papo furado, aí aparece uma ideia. E aí a equipe de planejamento, que faziam parte também, aí Sérgio começou a levar para a UESC, e aí nasceu o anuário. Aproveitar que Teodoro está aqui, Teodoro Pires, que eu não falei antes, está aqui, para comentar o seguinte: vocês já pensam, ou estão fazendo, ou estão pensando em fazer aplicação de inteligência artificial na produção do anuário? Bom, a gente tá, aí é outra frente de trabalho que nosso colega Diego, ele está liderando também, essa questão do Power BI, né? Essa tratativa com o departamento de tecnologia que ele está fazendo com o da prefeitura e também com a UESC, para que transforme, né, esses dados de uma leitura mais dinâmica, através disso, em relação também à página da prefeitura, linkado com os objetivos globais das ODS. Sim, eu esqueci, eu ia falar disso agora. O pessoal está preparando um material online, né? Você vai poder ver o comparativo de cada item, né? Isso. Vai poder ver, por exemplo, o número de escolas de 2010 até aqui, ou criminalidade de 2010 até aqui, Isso. Califórnia 2010 até aqui. E a partir do anuário você pode pegar pode fazer essa leitura, né? Pode, mas dá mais trabalho. Né, Não, Sérgio? mas é porque são Ninguém quer ter trabalho, Não, o eu pessoal falo quer assim, ver já pronto fala ali assim, na se tela. você tem lá na página 10 anos de anuário, tem 10 anos de coleta de dados. Sim. Né? Então facilita para fazer um gráfico. Claro que a inteligência artificial também pega essas informações que estão publicadas, né? Ela não vem de forma... ela pode até ser aleatória, mas alguém já fez para Alguém ela. tem que programar. Alguém programar ela e alguém tem que produzir esse dado. Alguém treinou ela com esses dados. E ela depende Exato. de estatística. Depende de estatística e depende daquilo que foi publicado. Hoje em dia tem muita fonte inconfiável por aí. De dados. Tem. Pela internet, então. Pela internet mesmo que eu tô falando, porque eu vejo números que não batem com nada um monte de vezes, né, pela internet. Eu falo sempre para os meus alunos, né, que um dado, uma informação, ela pode ter muito valor, né, e pode também não ter valor nenhum, pode ser zero, mas ela pode trazer muito valor. E a grande questão realmente é o que Selma fala dessa credibilidade dessa informação, dessa da fidelidade da informação. Ela pode ter, por onde é que ela vem, desde a questão de quem fornece, né, ao método que é utilizado para obter essa informação.
Então isso é muito importante. Então quando a gente busca um dado, se eles trazem informação da internet de qualquer lugar, você tem que primeiro saber qual é a fonte e às vezes nem acreditar na fonte. E realmente conferir. Eu lembro de um dado que me chamou muita atenção quando saiu, que foi uma declaração do Hamas de que Israel tinha matado 12 milhões de crianças em Gaza. Só que a população inteira de Gaza são 2 milhões de pessoas. Assim, um negócio totalmente fora de qualquer parâmetro, né? Agora, eu desconfiar das informações. Eu confio em várias fontes, mas mesmo assim eu às vezes vou checar a fonte que eu confio. Isso. Porque ela pode ter cometido um erro, né? Sim, mesmo sem intenção. Ver a coerência. Será que está coerente mesmo? Cuidado. E de repente a pessoa calculou errado, ou deixou de ver um. Hein? Digitou errado. Então, às vezes eu dou uma conferida mesmo confiando na fonte. É condizente, é coerente. A não ser que seja Miguel, que aí eu nem. Tem que ter. É aquele olhar crítico, né? Que você fala. Olhar crítico. E em jornalismo você é obrigado a ter olhar crítico. Você não pode se dar ao luxo de aceitar a informação do jeito que vem. Com certeza. Ô Selma, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existiu alguma situação na qual o anuário estatístico foi assim extremamente importante para receber algum tipo de recurso para o município ou algum projeto, uma tomada de porque esse é o último minuto. Olha, eu acredito que a partir do momento que utiliza as fontes para poder fazer um projeto, né, eu acho que a partir daí já está começando o anuário a ser útil, né? Porque faz um projeto, submete o projeto, e o projeto ganha um recurso, já está dando utilidade, já está trazendo a informação já está servindo como base. Sem dúvida. Então não dá para quantificar qual foi o projeto, né? Mas não, era só uma coisa pontual, anedotal, né? Se você lembrava de uma situação que ele mas tudo é hiper útil um anuário. Exato. Pessoal, eu quero agradecer muito vocês terem vindo aqui. Sei que tirando o Miguel, vocês todos são muito ocupados. Né? Então, eu quero agradecer bastante. Nosso chefe esteja ouvindo. O Miguel que eu citei não foi esse Miguel, foi o Miguel Batista que trabalhava na época na prefeitura. Né? O Miguel entrou agora. Eu acho que deu para o pessoal ter uma ideia melhor de como é fazer um anuário estatístico. Né? De repente até aparece estagiário lá, né? Querendo ajudar. Outras prefeituras que estejam. A prefeitura, viu, Ilhéus? Talvez fica aí, viu? Seu território. Quem sabe o novo prefeito de Ilhéus, né? É um tal de Barão. Né? Gente, obrigado, viu, por vocês terem vindo. Foi um prazer muito grande. Nós que agradecemos a Secretaria de Planejamento, né? A gente que representa a Secretaria, agradece a oportunidade da Morena FM trazer esse instrumento ao vivo para que os ouvintes da Morena possam conhecer um pouco, mas ele já está lá na página da Prefeitura para vocês conhecerem. Sim, vocês podem entrar lá e baixar, itabuna.br. Nosso secretário, o último secretário que desvinculou agora para ser candidato, ele que mais incentivou a gente para que a gente pudesse trazer inovação e que a gente pudesse, Zé Alberto, que incentivou a gente para a gente trazer inovações para o anuário, que é o caso do e-book, do dashboard, de mapas, e utilizar instrumentos mais elaborados para a confecção do anuário, e trazer o anuário para que as pessoas conheçam mais, utilizem mais, como as universidades, como os agentes públicos, o gestor público, possam estar utilizando, porque a gente está zelando dessas informações. Sugerir para que a gente possa trazer outros dados, novas fontes, e a gente possa estar colaborando conosco. E você pode baixar no site da Prefeitura, itabuna.ba.gov.br, tá? Esse papo aqui, mais tarde ou amanhã, eu coloco online como podcast, eu edito, boto como podcast. Aí amanhã, mais ou menos, amanhã de noite, você pode ir lá na página morenafm.com, que o link está por lá, ok? E Paulinho, semana que vem eu estou de volta, não sei ainda quem vem, mas é sempre um bom papo, igual esse aqui. Vai daí, Paulinho.
O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.